Ora, boa noite a todos. Mais uma vez, uma edição do Conversas Pequenas e Coisas Grandes, sobre Coisas Grandes, desculpem. Como sabem, esta conversa faz parte de um ciclo de conferências que o Agrupamento de Escolas Professor Armando Lucena já tem no seu plano há cerca de 5 anos. A ideia é conversarmos sobre temas que possam interessar quer à escola, quer também, sobretudo, às famílias e à comunidade em geral. E por isso, hoje reunimos aqui um leque fantástico. Estou muito bem acompanhado. Boa noite a todas. Obrigado. Em Eu, feminino. eu no feminino também, é verdade. Eu estou aqui a mais. Ou talvez não. Não, Ou não, talvez não. não. Mas passando então a apresentar-nos e a apresentar também o tema que nos traz hoje. Temos a Tânia Galrão, é psicóloga educacional, chegada há relativamente pouco tempo Muito aqui ao pouco tempo. agrupamento, o que também é ótimo porque nos traz aqui uma visão um bocadinho do exterior, não é? Chegou cá, viu e venceu, basicamente, e pode até dar-nos aqui algum feedback. A Dulce Soares, professora de História e de Português, que tem também estado aqui no nosso agrupamento há muito tempo já é da casa, já é mobília, como eu Já, já. também, Já é e para ficar. é para ficar, eu também já não se quer ir embora daqui. E a Cecília Alcântara, é a nossa aluna do 12º ano, Certo. não falhei Não. desta vez, e está pronta para embarcar também nesta área da educação, não é? Certo, com muito gosto. Com muito Sim. gosto e vontade. É bom, agora fazendo aqui um bocadinho parênteses em relação ao nosso tema de hoje, esta ideia de que não há professores, não é? Que tem Pois. estado a ser tão divulgada, cai por terra quando nós falamos com alguns dos nossos alunos, e a Cecília é um bocado a evidência disso. Há muita vontade de haver professores. Por isso, há qualquer coisa que nós também temos que reconstruir na forma como dizemos as coisas, como queremos dizer as coisas, porque estarmos sempre a matraquear e a pisar os professores também não nos faz bem. E por isso é com muito agrado que percebo essa vontade de juntares a este mundo fascinante da educação. Mas voltando aqui ao Conversas Pequenas sobre Coisas Grandes, o que é que nos traz cá hoje? Então, o que nos traz, e o tema, o título que nós demos aqui a esta conferência de hoje é a tribo e o espaço de montanha. Antes de mais, o porquê desta expressão? Esta expressão foi, na realidade, usada pelo nosso diretor, Mário Henrique Gomes, numa conferência em que a ideia era refletir um bocadinho este espaço da tribo, e já vamos definir um bocadinho o que é a tribo neste entendimento dele, e o tal espaço de montanha, que também já falaremos um bocadinho sobre isso. Posteriormente a essa conferência, o nosso diretor acabou por também voltar a usar esta expressão e, no fundo, a enriquecê-la num projeto que nós temos aqui no agrupamento, que se chama De Olhos Postos na Rua, que se iniciou nas salas de jardim de infância, e a ideia do De Olhos Postos na Rua é termos esta capacidade de ir para a rua, ir para aproveitar o espaço, o entorno, como dizem os nossos amigos espanhóis, usar o ambiente, o contexto mais global da comunidade para também promover aprendizagens e, no fundo, fazer de nós uma comunidade. Então, basicamente, nós partimos deste conceito entre a tribo e o espaço da montanha, e fazendo aqui também alguma reflexão sobre esta questão, estas questões que têm a ver com o sentido de pertença, não é? A tribo, nós fazemos parte de um todo, fazemos parte de uma comunidade, somos uma sociedade exatamente por isso, porque definimos regras, e também esta tribo permite-nos aqui ter algum apoio das várias pessoas que se apoiam, que se ajudam, e, no fundo, isso contribui para N outras coisas positivas das quais nós falaremos. A ideia do espaço de montanha é um bocadinho aquela ligação com a natureza. O espaço exterior, a floresta, o fora da comunidade, mas que também ela nos traz aqui um conjunto enorme de mais-valias no respirar, não é? No respirar, no sairmos de nós para nos vermos a nós, como dizia o Saramago. Então, basicamente é sobre este tema mais alargado que nós vamos conversar durante esta noite. Como é costume também, haverá um momento em que os nossos espectadores, aqueles que nos estiverem a ver, esperemos que sejam muitos,
podem também, através do chat, fazer-nos perguntas e havemos de ter um tempo a pedir à voz do além para nos devolver. Por isso, e começo se calhar aqui pela Cecília, estudante, futura docente, entre a tribo e a montanha. O que é que tu dirias desta perspectiva quando falamos de escola? A escola é uma tribo, é também uma tribo, a escola precisa deste espaço de liberdade e como? Certo. Para mim, a escola deveria ser uma tribo. Deveria ser um espaço onde as pessoas possam se sentir bem, onde estejam bem, onde consigam estar com a sua família, entre aspas, porque só assim é que as pessoas também têm vontade de ir para a mesma e sentem-se felizes e sentem-se bem a estudar. Disse que era em relação à montanha também. Não, ou seja, esta ideia, a escola como uma tribo, sim. Sim, a escola. Mas nem todos nós somos tribais neste sentido, não é? Certo. Precisamos também de algum exterior, de algum estarmos sós também, de uma relação com algo superior a nós, que é um bocadinho simbolizado nesta ideia de tribo da montanha. Como é que equilibramos isto, na tua perspectiva? Na minha perspectiva, eu acho que podemos equilibrar isto com também aprendermos na escola a poder estarmos bem com nós próprios, a serem estimuladas também atividades ao ar livre, sozinhos ou em grupo, tal como também tinha dito com os espanhóis, tinha referido os espanhóis. A cultura espanhola, quando nós vamos à Espanha, nós vemos as pessoas muito na rua, o que nós não vemos em Portugal. Vemos as pessoas em contacto com o ar livre, e acho que também devia ser muito estimulado na escola essas atividades. Uma boa dica para passarmos aqui para a Dulce. E como é que a escola podia também ser espaço de montanha? Olha, eu acho que a escola tem que ser sempre um espaço de montanha, senão algo não está bem. Porque eu particularmente, entendo o espaço montanha como sendo um espaço seguro, onde tu te autopropões a encontrar-te contigo próprio e com os outros. E eu acho que a Cecília, eu como professora fico muito orgulhosa, porque ela é um bom exemplo de que o espaço de montanha e a tribo daqui da escola funcionou com ela. Sim, funcionou muito bem. Eu sempre adorei estar na escola, sempre me senti bem. Eu lembro-me de quando queria estar, não queria estar em casa, queria estudar e quero estar na biblioteca da escola. Sim, e isso sempre verifica-se funcionou muito bem. Verifica-se, eu verifico isso nos meus alunos e também eu acho que o espaço físico da nossa escola também proporciona à interação com a natureza. Temos aqui alguns espaços que os miúdos gostam muito de ir estudar, conviver, jogar. Se eu estiver a dizer uma mentira, tu podes me emendar. E eu acho que a mesma promoção das atividades físicas pelo nosso Departamento de Educação Física e nós próprios, quando decidimos, a escola também faz muito trabalho à volta da escola, na comunidade escolar, sair da escola e fazer do espaço exterior a sua sala de aula. Eu acho que a nossa escola, nesse aspecto, tem promovido muito bem e tem proporcionado aos seus alunos e também aos seus docentes um espaço de montanha, porque não é só para os alunos, porque se a envolvência toda não estiver equilibrada, há partes que começam-se a desequilibrar. E eu acredito, pelo menos eu sinto, e pela observação que eu tenho das pessoas com quem eu convivo, diariamente, profissionalmente, a escola também é um espaço montanha para os professores e para os alunos, não é? Sim. Aproveitando esta ideia do espaço de montanha e do quão nos faz bem, não é? Mas a tribo também nos faz bem. Eu acho que é importante nós não fazermos assim uma espécie de uma distinção e um corte entre a tribo e o espaço de montanha. Mas voltando aqui a uma perspectiva até se calhar um bocadinho mais clínica, falamos tanto agora que estamos a falar da questão do bem-estar emocional, da saúde mental. Tânia, na tua perspectiva profissional do ramo da psicologia que nos trazes, como é que nós
como é que nós deveríamos usar mais esta interseção entre tribo e se devíamos, primeiro que tudo, se deveríamos usar mais esta interseção entre a tribo e o espaço de montanha e como é que esta vida ao ar livre pode, de facto, contribuir para sucesso a todos os níveis? Sim. Sim, eu acho que de facto temos aqui duas questões, não é? Lá está, não é? A questão da tribo, nós somos seres sociais e, portanto, uma das nossas necessidades é efetivamente o contacto social, não é? Temos as necessidades fisiológicas, que são a base da nossa pirâmide, temos depois a parte da segurança, não é? Precisamos nos sentir seguros e a seguir vem a questão da socialização, do contacto social e das relações sociais. E, portanto, isso é uma questão fundamental. E daí a importância da tribo que depois no fundo também nos permite desenvolver sentimentos de confiança, de respeito pelos outros, portanto há aqui uma série de valores que se desenvolvem nesse contexto, não é, social. A questão da natureza permite-nos aqui, e há estudos que indicam isso também, não é? Esta questão de estarmos em contacto com a natureza, com os sons, com os cheiros da natureza, tudo isso favorece aqui também a promoção de algumas competências, nomeadamente em termos de criatividade, a atenção, a capacidade de concentração. Portanto, é aqui um contexto favorável e se conseguirmos juntar isso à parte educacional e à parte pedagógica, melhor, não é? Aqui, lá está, não conseguimos distinguir uma da outra, não é? Um contexto do outro. Se calhar precisamos às vezes, eu acho que o Henrique falavas disso um bocadinho, não é? Às vezes também precisamos de um bocadinho a sós, não é? E se calhar esse contacto com a natureza mais individual também é necessário, se calhar, para repormos aqui um bocadinho de energias, recarregarmos baterias, não é? Nesse sentido em que o dia-a-dia hoje é muito a correr, não é? Passamos a vida a correr, com os horários para cumprir, com toda uma logística às vezes familiar que existe e precisamos desse tempo. Portanto, se conseguirmos, não é, juntar depois também noutra perspectiva, juntar a tribo nesses momentos também de natureza, temos aqui um contexto ideal e tentarmos promover isso, ou seja, não é, em termos de família, por exemplo, ou mesmo em termos de escola, ao longo da semana, por exemplo, tirarmos um bocadinho para promover isso, não é? Isso, porque isso ajuda aqui em várias áreas individuais, de desenvolvimento pessoal e até de competências depois também que se refletem na escola, não é? Vocês, isto é uma conversa, não é uma entrevista, está bem? Por isso vocês podemos interromper-nos uns aos outros até para dar alguma vivacidade a esta apresentação, mas vou pegar um bocadinho nisto. O nosso diretor também, no livro que emergiu de Olhos Postos na Rua, que é o projeto que eu há pouco referi, depois quando escreveu sobre o que tinha no fundo apresentado na conferência, também nos mostra que há mesmo, em termos do desenvolvimento físico e quase patológico, ou seja, a utilização da tribo permite mesmo, ele referia, se bem me lembro, que nós quando estamos numa situação prazerosa, no sentido do corpo estar a viver algum prazer físico, há exatamente a produção de um conjunto de hormonas que nos ajudam, a hormona da felicidade, o cortisol e tudo isso, e até mesmo outras que têm a ver exatamente com o descanso, não é? As hormonas do sono, ou seja, todas estas coisas também nos são possíveis quando em contacto com a natureza, sendo que a natureza não é só a montanha. Eu estava a ouvir a Tânia e estava a pensar, nós estamos aqui tão perto do mar, não é? Ainda há tempos estava em Madrid e falava com uma naturalidade do mar e da ericeira e os colegas de Madrid diziam, o mar, quer dizer, coitados, não é? Por isso nós encontramos também no nosso local, também encontramos estes espaços. E agora, pessoalmente, como é que nós nos sentimos quando precisamos deste espaço de montanha? O que é que nós fazemos individualmente? Ias a dizer isso? Eu sou uma pessoa de tribos. Eu não tenho uma tribo, eu tenho várias tribos que se complementam umas nas outras. E eu acho que está sempre muito relacionado, pois, com a minha capacidade de usufruir do meu espaço de montanha. E a minha necessidade também, porque como tenho tantas tribos, sou uma pessoa de pessoas e gosto de pessoas e gosto muito desse contacto e olho muito para os meus alunos
nesse sentido, como fui, ao contrário do que sou em adulta, em criança, quando era aluna, era um elemento que tinha alguma dificuldade em adaptação e senti muitas vezes completamente fora da tribo. Então, hoje, como professora, lá estive nas tribos certas que fizeram desenvolver a capacidade social e hoje, como professora, eu olho muito para aqueles alunos que eu sinto que estão fora da tribo, porque a tribo é fundamental para a aprendizagem social. Se tu tens um bem-estar, tudo à volta, se tens um equilíbrio, tudo à volta vai se conectar e encaixar naturalmente, incluindo as aprendizagens académicas. Portanto, tu perguntavas-me do espaço montanha, qual é o meu espaço montanha? Eu decidi, como sou do 8 e do 80, o meu espaço montanha, eu decidi apostar muito no sítio onde eu todos os dias vou acabar o meu dia, que é a zona onde eu vivo. E, portanto, escolhi uma zona que canalizei as minhas energias para conseguir um espaço onde eu me sinto completamente protegida e é nesse espaço, os bocadinhos poucos que eu consigo estar sozinha, é aí e muitas vezes a conduzir. Ou a ver o mar, ou caminhar também. Mas isso tudo porque tenho as minhas tribos, percebes? Porque eu acho, o que eu acho que se verifica, e o nosso diretor também apontou nesse sentido, é que nós estamos aqui numa geração e que nós educadores temos o dever de contrariar esta tendência do individualismo, do umbigo, do pensar em si só e de realmente o espaço montanha deixar de ser uma situação segura no bom sentido, mas passar a ser uma situação de isolamento. Percebes o que eu estou a querer dizer? Não sei se estou-me a fazer entender. Sim. E esta tendência que os jovens hoje em dia têm... Um bocadinho esta ideia de no espaço da tribo, um auto-isolamento na montanha, não é? Dentro da tribo, mas auto-isolado. Estamos a caminhar um bocadinho para isso. E eu acredito que todas as tribos têm um líder que muitas vezes muda, mas é importante, principalmente a nós que somos sempre líderes das nossas salas de aulas, das nossas turmas na escola, temos que assumir esse papel. Devemos ser nós também canalizadores e condutores efetivamente de contrariar esta tendência do isolamento, do egoísmo, do pensar muito em si e não pensar no outro e não se deixar inserir na tribo. Mas temos também pessoas adultas que, de alguma forma, têm muita tendência, resistência de pertencerem a uma tribo. Acham que isso até pode não ser uma coisa positiva. Mas no fundo, esta ideia de tribo é também esta ideia de interdependências, que a Tânia falava há pouco. Nós não somos sem um grupo, não é? Não somos capazes. E Cecília, e tu? Como é que tu vives? E agora, pegando um bocadinho, via-te dizer que sim, quando a Dulce estava a falar, este caminho para o individualismo nos estudantes, nas próprias pessoas. Há dias vi um daqueles memes da internet que mostrava, e este meme até está muito ligado a uma coisa que eu em tempos ouvia o professor do ISPA, José qualquer coisa, já veio o nome, mas ele falava de uma coisa que é as famílias do tabuleiro. Este conceito da família do tabuleiro. Então ele dizia que o tabuleiro simboliza as famílias atuais, que é o filho vai à cozinha, serve-se do jantar, põe o jantar no tabuleiro e vai para o quarto, o marido vai à cozinha, põe o jantar no tabuleiro e vai ver o futebol, e a mulher está sozinha na cozinha, mas usa na mesma o tabuleiro e fica por ali a comer o jantar no tabuleiro. E esta metáfora do tabuleiro, de certa forma, também simboliza um bocadinho a nossa sociedade. Cecília, como é que isto dói na primeira pessoa? Ou se dói? Na primeira pessoa, a minha família, graças a Deus que não é assim, mas noto muito isso na escola, com amigos. Não tanto com amigos, porque eu acho que não seria amiga de pessoas que tivessem essa divisão do tabuleiro,
mas noto muito que as pessoas não estão tão unidas, estão mais, olham mais pelo seu umbigo, não falam tanto umas com as outras, acabam também por perder experiências de vidas e oportunidades por serem assim. E, Mas como é que elas podem, ou seja, como é que elas podem ter a consciência de que estão a perder? Podem não ter, ou seja, podem não ter, é verdade, Podem não ter, porque essa é a realidade deles É- também em casa. é E, isso e eu mesmo. continuo a achar que muitas coisas, e por isso é que este encontro que aqui se faz, esta iniciativa é tão importante, porque é para as famílias e também para promover a autorreflexão de cada família, porque às vezes temos comportamentos que não temos ideia da consequência que isso na verdade está a implicar no dia-a-dia e Sim, no sim. desenvolvimento, não é? Sim. Portanto, Nós se tu banalizamos, Sim, não é? Acaba por se exato. tornar banal Se e tu uma na tua rotina. casa tens este cenário de tabuleiro, chamemos-lhe assim, tu vais ter a tendência de o repetir na escola. E quantas vezes, eu passo muitas vezes ali na zona do refeitório, à hora, mais na parte da sala de convívio, onde eles trazem a comida de casa, e muitos deles estão com o seu tabuleiro isolados. E às vezes eu digo assim, olha, aquela mesa ali tem lá lugares, vai lá para ali, vai para ali e conversem. E outras vezes, muito distraídos também com os telemóveis. Não é? Sim, A velha sim. questão. Sim. isso leva-nos a uma questão, e eu vou dirigir também ali um bocadinho à Tânia, como é que nós fazemos, sim, isto é uma realidade, nós conseguimos observar isso. Já agora aqui na escola nós vimos desde há cerca de 2 anos a criar, por exemplo, áreas de jogo, disponibilizamos jogos ali na zona de estar dos alunos e lentamente vamos percebendo que há uma mudança, que se deixa o telemóvel, chegámos a ter ali grupos, chegámos ali a ter grupos de 5 alunos, todos a olhar para o telemóvel e não falavam sequer. E então nós fomos integrando ali alguns jogos de tabuleiro, cartas, a esplanada ali na zona, e fomos sentindo que realmente os nossos alunos foram cada vez mais procurando isso. Ou seja, por isso, e esta é uma espécie de pergunta, até como dizia a Dulce lá para casa, é assim tão terminal, tão final, que os telemóveis mataram o convívio, ou nós temos mesmo que fazer algo de uma forma muito proativa para que isso não seja um final em si mesmo? Sim, acho que há aqui algum risco, não é? Porque de facto estamos um bocadinho, e eu acho que não falo só dos jovens, das crianças, dos jovens, porque nós vamos a um sítio público e os adultos também estão, não é? Também estão a fazer scroll, não é? No telemóvel e portanto eu acho que não lhe quero chamar uma pandemia, mas eu acho que é assim uma coisa global, não é? Um fenómeno global que efetivamente, e lá está, mais uma vez, tem havido alguns estudos e já há muita literatura sobre isso, não é? Sobre as consequências do uso do telemóvel em termos de socialização, não é? Porque há um fecho da pessoa sobre si, não é? E, portanto, não está esta questão de olhar para o outro, perceber as necessidades do outro, a questão da empatia, não é? Isso acaba por ficar um bocadinho... não se vai desenvolvendo. E, portanto, eu acho que em termos de escola, cabe-nos a escola e lá está, a família, que eu acho que há aqui uma grande tem que haver aqui uma retaguarda da família, não é? Há aplicações hoje em dia que conseguem controlar o tempo, mas pronto, se calhar aqui estamos a cair um bocadinho no tema dos telemóveis da escola e não é esse o objetivo. Mas, de facto, é assim, se calhar aqui, em termos de contexto familiar, e eu também falo por mim porque tenho duas crianças pequenas e portanto estarmos atentos, não é? Estarmos atentos a alguns sinais, o isolamento no quarto, estar sempre no telemóvel, porque às vezes há muita coisa que acontece nas redes e que não é muito fácil isso depois ter um impacto ao nível emocional dos miúdos, não é? Portanto, puxá-los um bocadinho para nós, para o contacto presencial, as conversas à mesa, jantar sem a televisão, por exemplo, não é? Jantar sem telemóvel, muito importante. Promover esses momentos, seja na natureza ou não, e às vezes quando falamos na natureza não precisa de ser a montanha, basta um jardim, não é? Um sítio Na praia, mais como arejado, falávamos na praia, aqui, às vezes. qualquer coisa, não precisa de ser... Não é? Mas promovermos esses momentos de ligação e de contacto presencial, pessoal, não é? Sem o intermédio aqui, digamos assim, do telemóvel. Isso é muito importante. A nível da escola, eu acho que sim, também, lá está, eles precisam, se calhar, os alunos precisam desta ajuda no sentido, olha, um joguinho, não é? Há escolas que às vezes têm animadores também neste sentido de promover algumas atividades em termos de intervalos. Portanto, chamá-los um bocadinho para este contacto mais presencial é muito importante.
sob pena, efetivamente, de se perder aqui algumas competências. E nós sabemos que as questões da depressão, sintomas depressivos e ansiosos estão muito ligados a isto, porque há uma hiperestimulação, não é? Então, estamos no telemóvel, há uma hiperestimulação que depois não existe na realidade, não é? E, portanto, há uma dificuldade maior. E depois acaba por faltar a rede, não é? Exatamente. Porque esta Sim, ideia sim, de porque tribo fecham... também como rede de suporte apoio, e de suporte. apoio. Ora, como eu avisei no início, nós temos uma voz do além. Tem sido muito interessante nas conversas pequenas sobre coisas grandes ouvirmos esta voz do além. O que é esta voz do além? A voz do além, no fundo, é o nosso produtor que está a acompanhar o nosso chat em direto no canal do YouTube e que faz uma síntese das perguntas e das intervenções, que não são só perguntas, são também exclamações, por assim dizer, e por isso vamos pedir aqui à voz do além, não sei se há, para já não sei, deve haver, porque tem sido um hábito, deve haver, mas vamos pedir aqui à nossa voz do além para nos devolver algumas destes feelings que estão a ser produzidos no chat. Muito boa noite. Nós temos já aqui algumas questões, se calhar desafiava-vos a refletir essencialmente sobre duas questões que nos foram aqui colocadas no chat. Uma primeira diz: focaram-se essencialmente na escola enquanto tribo. Estará a nossa atual sociedade refém do individualismo e da competição, também ela cultivada pela escola, criando um isolamento crescente? E uma segunda questão: a professora Dulce falava no individualismo, gostava de vos ouvir sobre o equilíbrio entre solidão, solitude, com esta necessidade de se sentir parte de uma rede de amigos e de família. E depois deixaríamos as outras questões para uma segunda parte. Ok, aqui está duas questões bastante pertinentes, começando pela primeira, e eu sistematizaria ou simplificaria: estará a escola a contribuir para este individualismo da tribo? Cília? Eu não diria. Não. Eu acho que o individualismo vem mais da educação que recebemos. Da educação, talvez de casa. Social. Sim, porque a escola é um espaço onde nós estamos com colegas, com pessoas. Não estudamos sozinhos, não estamos na sala de aula sozinhos. Convivemos também com professores. Não diria que pudesse ser um espaço. Perguntar à professora se acham mesmo. Eu concordo plenamente contigo. Para já estou muito honrada de estar aqui a partilhar esta mesa contigo, porque tu és realmente um bom exemplo e um bálsamo para um professor poder estar aqui contigo nesta situação e poder apreciar-te. Não, eu não concordo, até porque eu sou promotora precisamente do contrário. Eu tenho como diretora de turma, que é um papel que eu gosto muito, e contra mim falo, mas é um papel que eu gosto muito e que me revejo nele. A primeira coisa que eu faço em setembro é criar a minha tribo com a minha turma, a nossa tribo. E em todas as turmas, mesmo não sendo diretora de turma, portanto, as minhas turmas, porque aí começa, porque a escola é uma tribo e dentro da escola tu tens várias tribos, no meu ver. A primeira coisa que eu faço é realmente, e eu sei que a maior parte dos colegas, para não dizer todos, é esta a postura. Temos muita preocupação com aqueles alunos, é conversa recorrente em conselhos de turma, quando nos apercebemos que algum aluno se está a individualizar, ou temos muita preocupação em ensinar os alunos competitivos a transformarem a competição numa coisa positiva e não numa coisa individualista. Competição, competitividade, ou seja, este espírito mais competitivo. Sim, exatamente. Portanto, eu não concordo que a escola seja promotora disso, pelo menos não na minha realidade, na escola em que eu estou. Eu já estive em muitas escolas, não são todas iguais, porque têm pessoas, e as pessoas são diferentes, os grupos, as empatias, a forma como as pessoas se interligam, e eu, efetivamente, aqui sinto que nós não somos promotores disso, muito pelo contrário. É uma preocupação até a nível da unidade. Temos o privilégio de ter unidade na nossa escola e isso faz com que nós chamemos também para a tribo
todos... Unidade refere-se a uma Unidade sala de refere-me atendimento sim, especial a sim, crianças com sim, algumas com crianças necessidades. com algumas necessidades específicas, que imediatamente, e eu, da experiência que tenho tido, são parte integrante da tribo. Sim. Não é? Não Cheguei, sentes isso? sim, nas minhas aulas de educação física, nós muitas vezes fazemos jogos em conjunto com os meninos também da unidade. E Tânia, eu confesso-vos uma coisa, eu estou a ouvir-vos nesta quase generalização da escola como impulsionadora do tribo. Eu tenho algumas questões sobre isso, mas quero ouvir a Tânia na opinião dela, nesta perspectiva daquela intervenção da nossa voz do além, esta questão: como é que a escola, ou se a escola de facto totalmente, parcialmente ou nada contribui ou constrói também este espaço de tribo. Sim. Isto lá está, assim, quando falamos neste contexto escolar há muitas variáveis aqui, não é? Porque é feita de pessoas, porque, não é? Pronto, temos aqui vários elementos que contribuem. Idealmente, a escola deve efetivamente fomentar esse sentido de pertença, não é? O sentido de equipa, a tribo, a turma, portanto, haver ali uma união e esse sentimento de união. Idealmente deveria ser isso que acontece, lá está, por aquilo que a Cecília dizia, de vir para a escola, não é? Dos alunos virem para a escola com vontade, motivados, porque sabem que vão ser acolhidos ali. Mas, de facto, há realidades diferentes, não é? E, por vezes, pode haver um fator ou outro que faça com que isso seja mais difícil. Eu, quando ouvi a pergunta, a única, lá está, idealizando este contexto assim, a única questão que, se calhar, me ocorreu, ou uma das questões que me ocorreu, foi a questão, se calhar, mais da competitividade ou da competição, no sentido dos rankings, não é? Daquilo que é promovido também um bocadinho externamente pelos resultados, etc. Não é? Mais por aí. Eu acho que, em termos de contexto e de ambiente, efetivamente, é o contexto ideal. Os alunos passam muito tempo na escola e, idealmente, eu acho que é isso que tem que acontecer, não é? Acho que, quando não acontece, será por outros fatores que será importante, se calhar, perceber, não é? O que é que está a acontecer para essa situação. Eu vou pegar, antes de passarmos para a segunda questão, que falava um bocadinho desta ideia de solidão, solitude, que também são dois conceitos que vale a pena conversar, mas não querendo acabar, porque depois ficar por último a dizer uma coisa que é um bocadinho contrária àquela que é quase a unanimidade, eu contaria mesmo uma história pessoal que a mim me fez pensar enquanto docente, e que me tem guiado um bocadinho a vida toda, mas tem a ver com o seguinte: sou um de vários irmãos, de bastantes até, são mais 3, por isso nós temos uma pequena tribo entre irmãos, e eu, antes de frequentar a escolaridade, a escola oficial, os meus irmãos mais velhos começaram antes, e eu viver numa casa em que há 5 homens, não é? Contando com o meu pai e uma mulher, que era a minha mãe, nós nunca fomos habituados a depender de ninguém, mas a trabalhar em conjunto. Então, esta ideia de cooperação, de colaboração, de todos fazem parte do mesmo, enriqueceu-nos, enquanto um espaço de articulação, de transversalização, de tudo, do conhecimento, da ação. Quando eu cheguei à escola pela primeira vez, super motivado para ir para a escola, porque tinha a experiência dos meus irmãos, que todos os dias chegavam a casa e que me diziam que a escola era uma coisa fantástica. Eu, quando cheguei à escola pela primeira vez, habituado, por um lado, a colaborar, a cooperar, não é? Em tudo o que fazia em casa era em modelo de cooperação. Quando cheguei à escola e percebi que tinha que mostrar individualmente que era melhor do que os outros, o primeiro teste que eu fiz, a primeira ficha de avaliação, recordo quase como se tivesse sido ontem, a primeira ficha de avaliação em que eu tive que fazer, escrever, estando calado, concentrado, virado para uma mesa, sem poder conversar com os colegas sobre se a resposta que eu sabia correta ou já julgava correta não era também aqueles que eles tinham como correta. Isto foi para mim uma espécie de um agrilhoamento que a escola, não foi a professora, não foram os colegas, foi a escola, foi o modelo de escola, foi o modelo de escola que nós escolhemos ter, que não nos permite colaborar e construir em conjunto. E depois houve um segundo momento, mais tarde, que guardo, foi a única vez em toda a minha escolaridade em que eu tive de ir ao diretor, à sala do diretor,
E é uma história cómica. Estávamos a fazer um teste com aquele modelo das carteiras em fila, todos atrás uns dos outros, em lugares individuais, e tinha um colega à minha esquerda que me pede ajuda numa questão. Todos nós sabemos o que é isso, não é? E eu escrevi a resposta num bocadinho de papel e cortei o papel, fiz assim dobrei o papel e mandei discretamente, sem o professor ver. Não foste discreto, foste ao diretor. Mandei discretamente para o meu colega que estava do lado da janela, que estava aberta. O que é que aconteceu? O vento traz o papel de volta e o papel cai no chão. O professor, que andava naquela atitude vigilante, de um lado para o outro, vê o papel no chão, apanha o papel, vê a resposta à pergunta que eu tinha dado ao meu colega. Conclusão, fomos os dois à sala do diretor e vimos os dois o teste anulado e não tivemos a possibilidade de o fazer de volta. O que é que eu quero dizer com isto? Será que a colaboração, a cooperação, o construirmos em conjunto também, estes são exemplos muito extremos, mas o que eu quero dizer com isto é, será que estes testes individuais, os rankings, como falava há pouco a Tânia, que são no fundo uma resposta da escola. Não é meu, não é da Cecília, não é da Dulce, não é da Tânia, da escola como um sistema, como uma instituição. Será que, de facto, quando nós olhamos nesta perspectiva mais global do papel da escola, deste papel cuja epistemologia é mais a priorística, no fundo, cada vez mais, ou seja, nós sabemos que os alunos, cada vez mais ouvimos isso, se bem que passámos de um modelo em que, não, o aluno era uma tábua rasa, não é? Que a escola tinha que industriar, que instruir, mas agora estamos num modelo um bocadinho mais priorístico. O aluno até traz qualquer coisa com ele, e nós, professores, a escola, tem a função de lhes dizer mesmo o melhor caminho, não sabendo nós se é o melhor caminho ou não, mas não será esta escola, este modelo de escola, um contribuidor ativo para esta individualização de que falávamos há pouco? Não teremos nós, enquanto escola, não enquanto Henrique, não enquanto Cecília, não enquanto escola, enquanto sistema. E isto leva-me para a segunda questão. Se a escola não consegue receber no seu seio, a escola como um todo, como uma tribo, se não consegue receber todos e qualquer aluno, esta resposta da tal solidão, e não solitude nesta perspectiva de eu procurar o meu tempo de paz, como falávamos há pouco, mas eu não faço parte deste conjunto, não faço parte desta escola que me quer formatar, estruturar num determinado sentido, esta tribo que não é a minha tribo, mas tem que ser uma tribo um bocadinho à força. Não será esta escola que contribui, de certa forma, e como dizia a nossa pergunta, para que haja um fosso mais evidente entre a minha solidão e a minha vontade de estar só, que são coisas diferentes. Agora deixei-vos a pensar um bocadinho. Sim. Eu acho que agora devíamos marcar uma segunda conversa para pós-reflexão. Eu compreendo e acho que tudo o que tu dizes é válido, honestamente, e nós às vezes partilhamos muitas vezes conversas neste âmbito. E eu acredito, não todos, mas acredito que a maior parte dos professores, se pudesse escolher outro sistema, escolhia outro sistema, em que efetivamente pudesse explanar muito melhor e se sentir muito mais livre, sem ter essas tabelas em que tu sabes que ainda outro dia conversámos sobre isso, em que tu sabes que naquele momento eles vão ter que dar uma prova e tu queres que eles estejam no seu melhor para que não cheguem àquele momento e sintam que não estão preparados. E isso que também causa uma grande angústia. Também faz parte de um sistema que prepara o indivíduo enquanto ser social para o futuro, para o seu desempenho, não é? Também faz parte disso. Mas eu acho que não há certos e errados em educação, por muito estranho que pareça, não é? Porque nós... É o certo e o errado. Eu acho que... Mas há os símbolos da Nike, não é? Exatamente. Eu acho que, efetivamente, a escola devia mesmo ser um espaço de reflexão e de sermos até mais ouvidos por quem pode mudar o sistema, no sentido de o mudar. Eu concordo em muitas coisas que tu dizes.
não sou, sei que não são todos os professores a pensar assim, mas eu acredito que muitos professores pudessem escolhiam um sistema diferente. Cecília, e tu? Esta perspectiva, agora mais baseado nesta ideia de solidão, de auto-isolamento, não é? Porque eu compreendi, e penso que vocês também, esta intervenção do público nesta perspectiva de solidão versus solitude, esta perspectiva de a solidão é aquilo que o sistema me obriga, no fundo, me empurra para. Outra coisa é a possibilidade de eu dentro... É o fracasso do sistema. A solitude é eu poder, dentro da tribo, de retirar-me para... será que esta tribo, escola, na tua opinião, leva-nos mais para este espaço de solidão ou permite-nos este espaço de solitude, de irmos nós à procura do nosso espaço individual, mas sabendo que voltamos cá? Como é que tu te sentes? Como aluna, sobretudo como aluna, achas que de uma forma global tens este espaço de solitude ou a escola empurra-nos mesmo para este espaço de solidão? Eu acho que varia muito pessoa para pessoa. Mas eu acho que a escola empurra-nos para a solidão se nós também não estivermos preparados para enfrentar os desafios que também nos são propostos. Porque a solitude acaba por ser, por outro lado, a solitude acaba por ser o momento em que decidimos, ok, vamos ficar sozinhos, vamos descansar, ou vou estudar, e a solidão, pelo menos quando eu sinto solidão, é fogo, não me apetece estar, e agora vou ter que estar, e eu não quero estar sozinha, não quero que ninguém me chateie. Lá está, eu acho que varia muito de pessoa para pessoa, e a escola devia de ter o papel de também conseguir-nos pôr uma perspectiva boa em relação ao que nós temos de fazer. Porque depois, por outro lado, em relação aos testes, na minha opinião, eu acho também é muito importante nós sermos avaliados, ser postos em prova, porque a nossa vida não vai ser com pessoas ao lado para nos ajudarem, não vai. As licenciaturas, quando nós formos para a universidade, não vai lá estar ninguém a nos ajudar, não é o curso vai ser só tirado por nós, e realmente o sistema tem que escolher os melhores para determinados cursos. Por isso eu acho que muito que a perspectiva não está, na minha opinião, não é no sistema de sermos avaliados de forma sozinha, mas mais a perspectiva que a escola nos põe em relação aos testes e em relação às avaliações. Ou seja, um bocadinho a ansiedade que é criada pela avaliação. Eu acho que sim. O modelo de testagem não é incorreto, porque nós precisamos... É a ansiedade, é o peso. Mas é todo o peso, toda a estrutura... Por exemplo, eu repeti o meu 10º ano, não chumbei, mas quis repetir voluntariamente. E está tudo bem, eu não gostei da minha área, eu estava em ciências e depois fui para a economia, não gostei da minha área, as minhas notas não estavam muito boas, e eu pensei, ok, eu fico mais um ano, e também se tiver que ficar mais outro ano, fico, não... Ou seja, eu acho que a escola faz-nos muito pensar que nós temos que fazer o secundário ou a escola inteira em 12 anos, não, nós temos muito tempo, nós temos uma vida toda, e acho que é esse modo também de pensar que dá às pessoas um pouco menos de ânsia em relação à escola. Eu concordo completamente contigo. Sim, acho que tu fizeste aí mesmo o toque de Midas quase, não é? Tânia, mas como é que nós conseguimos encontrar instrumentos, como é que nós, escola, tribo, sociedade, conseguimos encontrar instrumentos para, como dizia a Cecília muito bem, sendo que toda esta nossa autorrelação e esta relação com o outro é muito pessoal, é individual. Como é que a escola pode, de certa forma, encontrar aqui algumas estratégias, algumas ferramentas para melhorar a vida de todos? Sabendo nós que há uns que terão uma maior facilidade de viver na tribo e se calhar até com alguma recusa por ir à floresta, à montanha, e outros que são mais individuais nesta perspectiva de viver a vida. Como é que nós podemos
Eu acho que também temos aqui, se calhar, dois níveis, mas que estão interligados, obviamente, que se calhar será um primeiro, não é, o ambiente de escola, portanto, aqui uma perspectiva mais global e o bem-estar na escola, mas eu acho que depois, se calhar, aqui o contexto de trabalho ideal poderá ser a turma, não é, porque acaba por ser mais fácil, é o grupo, não é, mais restrito. E não posso deixar de dizer aqui que efetivamente eu acho que a função de professor hoje em dia, não é muito desafiante, não é? Porque efetivamente uma direção de turma implica aqui não é, um grande, entre aspas, jogo de cintura, no sentido de estar atento, não é? Esta articulação com os pais, com a família, que é muito importante. Agora, no meio disso tudo, não é? No meio dessas variáveis todas, se calhar às vezes a questão, por exemplo, das assembleias, ou pelo menos ali no momento da turma, não é? Que se possa discutir um bocadinho, se há dificuldades, se não há, ouvir um bocadinho os alunos, eventualmente depois noutra instância também ouvirmos aqui os colaboradores da escola, os funcionários, os professores, não é? Eu sei que às vezes as escolas também têm estes mecanismos de autoavaliação, não é? Mas se calhar aqui no dia-a-dia, não é? Dar ouvidos um bocadinho ao que é que não está a correr bem na turma, na escola, por parte dos alunos, eu até se calhar tentaria, não é apenas, eu acho que nós às vezes também nos focamos muito nesta perspectiva do ouvir, para ouvir o que está mal e melhorar. Mas não necessariamente. Ouvir, está bem também, ouvir não é? também, Exatamente, dar espaço ao sentem, outro como é que para vocês dar vão espaço ao sentir? outro para dizer, Exatamente, certo, sem dúvida. não é? Sim. Eu acho que é Até importante. porque nós naturalmente crescemos, melhoramos muito mais pela positiva do que pela negativa. Sim. Eu acho que a autoestima, o elogio, eu costumo, às vezes há pais que estão muito desesperados porque os seus filhos não estão a ter as notas A, B, C e D. Alguns pais acham que os filhos devem de ser um determinado nível e têm dificuldade em aceitar o nível que é o que eu costumo dizer assim, que é o nível dele, porque ele é espetacular noutras coisas. E, portanto, temos que ver o indivíduo como um todo. E a nota, as notas, tirar esse... Eu, como mãe, fiz isso aos meus filhos. Não me dei mal, tenho uns filhos... Tenho 3 filhos, uns são mais estudiosos do que outro. Mas ele vai fazendo o seu percurso e ele é extraordinário noutras áreas. E eu vejo os meus alunos assim. E tento passar essa ideia também aos pais, de que, efetivamente, desmistificar esta coisa das notas e ver o indivíduo com a qualidade que e dar esse feedback aos miúdos, porque os miúdos funcionam muito bem com o feedback positivo. Eles conseguem, é lindo veres, em vez de expores, é lindo veres por exemplo, está-me a acontecer neste momento numa direção de turma, uma miúda nova que nós recebemos, que se tem a tendência, ela não tinha tribo, e portanto vinha mesmo no ela individualismo. teria a tribo, mas não nenhuma das que elas que se pode identificar aqui, não é? Exatamente, tem a tribo familiar e boa, com certeza, mas aqui na escola é engraçado que ela ingressou numa tribo que a acolheu e agora foi ela que quis participar nos debates e é uma miúda que os pais diziam, ela isola-se, ela então depois do Covid acabou a parte social dela e mas foi ela que pediu, não fui eu que disse, olha, vais tu. Não, foi ela que pediu e isso é quando tu vês alguém florescer e eles só florescem com o positivo, com a autoestima bem, uma pessoa que tem autoestima bem escudada consegue ter sucesso, não é? Essa questão da autoestima leva-nos a esta questão da solidão versus solitude, não é? Porque esta solidão, se for, de certa forma, por efeito de a tribo empurrar, não garante que a pessoa se fortaleça. Tem que acolher. Ou seja, aqui a questão é termos o nosso espaço de solitude ou de autossolidão, de solidão autoinduzida, não é? Que é o nosso espaço. E outra coisa é como é que... voz do além. Os sinais têm sido claros a dizer-nos que está ativo o nosso chat aqui na... Sim, temos aqui mais algumas questões, se calhar dividíamos isto, vou tentar juntar aqui 2 questões numa só penada e depois uma última questão. Alguns dos jovens são vítimas do isolamento devido às atividades profissionais dos pais. Terão estes jovens tribo? Que riscos estarão associados? Isto é uma primeira questão que se calhar merecia a pena ser refletida.
E depois, uma segunda tem a ver com isto. Gostava que explorassem mais a relevância de integrar uma rede, de cultivar amizades, convívios de família, para se sustentar este bem-estar e a saúde mental. Ok. Então, partindo desta primeira questão, que tem a ver um bocadinho também com a própria construção da família nos últimos anos, talvez nos últimos 50 anos. Eu sou educador de infância e quando comecei a trabalhar tinha esta consciência clara que os meus alunos escolares, quando saíam, a maior parte das pessoas que os iam buscar eram os avós. Exato. E fui ao longo deste tempo percebendo que não deixaram de ser Porque os estamos avós. numa nova geração de avós. Vão no autocarro ou vão no Sozinhos? serviço público de distribuição ou ficam em atividades de prolongamento na escola. E esta mudança nestes últimos... Pronto, eu não posso falar dos últimos 50, mas posso falar de alguns. Esta mudança é evidente, nós vimos-la na escola, não é? Estas famílias também mudarem de estrutura. E a necessidade da escola de se adaptar a essa dinâmica das famílias. E esta questão traz-nos um bocadinho isto. Como é que a escola pode, de facto, eu ia dizer compensar, não sei se a pergunta pode ser posta nestes termos. A escola não tem necessariamente de compensar uma coisa que não é, teoricamente, a sua função. Mas como é que a escola pode encontrar aqui estes modelos muito identificados desta falta de outras tribos complementares que são necessárias, desde que já falámos, da família, dos amigos. Assistimos hoje em dia, eu vou introduzir aqui nesta questão uma outra nota, assistimos neste momento em Portugal e se calhar em muitos outros países da Europa a um número de imigrantes brutal, pessoas que vêm deslocadas, alunos que nos chegam praticamente sozinhos também, não é? Como? Cecília? Por acaso há um modelo de escolar, pelo menos que são vistos nos filmes, e acho que também na vida real também acontece, que são escolas dos Estados Unidos. Estas escolas têm imensos clubes, desde clube de música, clubes de desporto, ginásios, ou seja, são escolas que devem estar abertas desde altas horas da manhã até às horas da noite, em que os alunos conseguem encontrar a sua tribo, seja no clube ou nos sítios onde se identifiquem, nos espaços da escola onde se identifiquem e gostem de estar. Pronto, e mesmo não tendo uma vida familiar em casa, os pais trabalharem imenso, estarem sempre fora de casa, acabam por poder encontrar a sua tribo na escola porque tem imensa oferta. Porque a escola tem imensa oferta para lhes dar. E eu acho que a escola, para combater o resto das escolas fora deste modelo, para combaterem esta falta... Não, para combaterem... ou seja... estou aqui... Okay. Ou seja, para... Esta ideia, que me parece interessante, da própria escola construir um conjunto de respostas. Mas gosto desta ideia para debate, mas ponho já aqui uma questão, depois também vamos conversando. A questão é que nós ainda temos uma escola muito construída nesta ideia, conceito, de a escola como um instrumento social para a transmissão de conhecimento. Sim. Não tanto para a aprendizagem, mas, ou seja, voltamos à questão dos exames, à questão dos testes, nós vamos testar, classificar todos os alunos numa espécie de um espaço de triagem em que todos têm que chegar ao mesmo sítio num determinado tempo. O que me estás a apresentar, que eu gosto especialmente, mas seria uma escola para servir também a comunidade nessa perspectiva de permitir várias ascensões, por assim dizer. Claro, sim, acho que seria muito interessante. Eu acho que há aqui uma coisa fundamental que temos que referir, que é a tribo da família. Eu acho que as tribos complementam-se, não se substituem. Portanto, tu quando não estás com a tribo da tua família bem tribal, isso vai ter efeitos, e nós, escola, e muitas vezes o indivíduo vai procurar na escola ou noutra tribo, que seja de amigos, porque nós temos várias tribos, eu acho, todos nós,
mesmo que as tribos sejam muito pequeninas, vai procurar isso, mas não é substituível. O que eu acho é que às vezes não é a quantidade de tempo, é a qualidade de tempo que tu passas, porque o que tu vais verificando, e tu que és educador também, de certeza que percebeste isso, que às vezes realmente há uma falta de tempo imensa, mas há famílias com muita falta de tempo profissional, mas depois fazem coisas em família espetaculares que dão um reforço tribal e emocional e de segurança à criança, que está tudo certo. E há outras que tu tens imenso tempo em casa e não cultivam, mas estão cada um no seu sítio. Nos tais tabuleiros, né? Nos tais tabuleiros. Portanto, não cultivam isso. E nós, escola... Morgado, desculpem. José Morgado, professor do ISPA, é ele o autor. Agora saí do Saiu, desculpa-me. E até porque o que tu estavas a dizer, eu queria dar aqui já uma nota, poderás continuar. Nos textos também do nosso diretor, que serve um bocadinho de base à nossa reflexão, há também esta ideia de o próprio cultivar o espaço de montanha. Ele sugere, fala, fazer piqueniques, juntar os diversos grupos em caminhadas, ou seja, no fundo é construir também a tribo no espaço de montanha. E aí, se calhar, a escola até pode, não é? A escola até pode. E eu acho que nós, escola, eu tenho sempre muita tendência de particularizar pela minha experiência, mas eu acho que nós temos essa preocupação em fazer com que a nossa tribo, o nosso espaço de montanha aqui na escola, de certa forma, tapa algumas faltas que eles trazem da sua tribo por um motivo ou por outro. E nós também temos aqui muitos alunos que o núcleo familiar neste momento não lhes está não é acessível. E não é acessível, não é? Tens aqui elementos que a sua família são outras pessoas que tomaram esse papel. Estamos a falar das instituições que acolhem crianças. Pronto, e nós temos aqui muitos. E nós também temos que ser essa tribo para eles. E eu acho que efetivamente a tribo é fundamental no desenvolvimento do indivíduo, porque é onde tu tens o acesso à aprendizagem, seja por intervenção, por dinâmica ou por observação. Eu sinto, por exemplo, que eu durante muitos anos toquei numa banda filarmónica, que é uma tribo fantástica para tu cresceres, em que eu fui muito observadora. Eu estive a observar as dinâmicas todas, ainda por cima eu era a filha do maestro, portanto eu não podia pôr em grandes dinâmicas, mas observei as dinâmicas todas em meu redor e eu sinto que hoje dou graças a Deus, porque eu sinto-me muito rica nesse aspecto e talvez por isso seja um ser até muito social, que gosto muito de acolher e eu gosto muito de fazer a tribo e de fazer com que as pessoas se sintam numa tribo e bem acolhidas, e tivemos este ano muitos colegas novos a chegarem à nossa escola, e eu acho que é fundamental a tribo, porque tudo se enrola, entendes? Tudo contagia, Sim. não é? Todos os elementos, sim. porque nós somos um equilíbrio. É como aquelas pessoas dizem, para mim trabalho é trabalho, os meus colegas de trabalho são os meus colegas de trabalho, os meus amigos. Não, eu tenho muitos amigos que estão na tribo da escola e que eu levei para a minha tribo de amigos. Percebes? E aqueles que não são, também são a minha tribo, porque é a tribo com quem eu trabalho, com quem eu tenho que ter dinâmicas, às vezes positivas, outras vezes nem por isso, mas fazem parte sempre da minha tribo. Mas não façamos aqui uma espécie de criminalização ou diabolização do que é negativo. O negativo também nos ensina, não é? Às vezes uma má experiência até pode dar-nos um input para podermos fazer as outras coisas. Sim. Tânia, agora, usando aqui um bocadinho, como aqui a Dulce estava a falar, chegada há relativamente pouco tempo aqui a esta tribo, não é? Ainda muito recente, mas como é que quem vem de fora, e agora não estou a falar aqui especificamente deste microcosmos, mas quando se vem de fora, que é o caso, por se chegar a uma escola nova, a um local de trabalho novo, o que é que se sente? Faço esta pergunta, Tânia, pela proximidade, pela proximidade agora de uma chegada à tribo, não é? Sim. Acho que era importante nós também
podermos perceber. Claro que sim. E se calhar aqui enquadrar um bocadinho esta minha chegada aqui, ou seja, eu acho que este sentimento de pertença e sentimento de pertença a uma tribo, e falando aqui no contexto profissional, ou seja, as coisas nem sempre são lineares, ou seja, se calhar no início há de facto aqui um vestir a camisola, um sentimento de pertença muito grande, mas de facto depois com o passar do tempo as coisas vão-se alterando e por força das circunstâncias pode-se ir alterando, não é? E vamos procurando outras tribos, não é? E de facto foi se calhar aqui um bocadinho também o que me foi acontecendo, claro com algum receio, não é? Porque há sempre aqui a questão da adaptação e o que é que vamos encontrar do outro lado, e eu acho que mais uma vez pegando naquilo que a Cecília disse, é assim, contamos muito com aquilo, com quem nos recebe, mas também temos que dar um bocadinho de nós, ou seja, este passo de me dar a conhecer um bocadinho tem que ser nosso, não é? Tem que partir de nós. Claro que esta questão da autoestima, da autoconfiança facilita, não é? Se eu estiver confiante, não é? Com uma boa autoestima, terei mais facilidade em dar esse passo do que se não tiver. Portanto, claro que, pronto, chego aqui portanto, logo com este desafio, não é? Passado uns dias, e portanto isso para mim acaba por ser positivo no sentido de, ok, um voto de confiança, digamos assim, não é? Pronto, vamos encarar isso nessa perspectiva. E pronto, eu acho que é um bocadinho isso, portanto, ver o que é que temos do outro lado, não é? Mas também darmos um bocadinho nós e permitirmos-nos dar a conhecer, porque é isso depois que vai desenvolver aqui estas relações, não é? Tanto profissionais como, eventualmente, depois mais para a frente. Eu confesso-vos que tenho que pedir ajuda à voz, porque havia duas questões. A primeira que eu marquei muito, que era a questão de se o nosso aluno não tem a tal tribo familiar, como é que a escola pode... Desculpa, não sei se posso acrescentar mais um bocadinho. Eu Sim, acho que essa é uma questão sim. importante, e pegando naquilo que a Dulce dizia, assim, de facto, por muito bem que funciona a tribo-escola, a tribo-família é sempre a retaguarda e é o nosso contexto de segurança por excelência, não é? Porque é o primeiro contacto, não é, das crianças, quando nascem, o primeiro contacto é a família. E, portanto, é um contexto que, efetivamente, esta retaguarda tem que lá estar e é muito importante que esteja. Claro que hoje as famílias têm menos tempo livre, algumas, não é? Por força, lá está, da exigência em termos profissionais, mas de facto a qualidade de tempo, não é? Porque depois temos menos tempo, se calhar estamos mais irritados, não damos atenção, vamos cada um para o seu telemóvel, ou seja o que for, pronto, e não temos este espaço de conversa, de estar, não é? Portanto, isso é muito importante. O contexto de família, ok, temos que recorrer a outros serviços e só chegamos a casa às 7 da tarde. Ok, está tudo bem, desde que aquele seja um momento em que conseguimos gerir ali as situações e estar. Eu costumava dizer aos pais dos alunos meus no jardim de infância, alguns diziam-me assim, ele chega à casa tão cansado que adormece, nem tem tempo para fazer nada com ele. E eu dizia assim, e ele adormece no carro. Não, no carro nunca. Então, aí está um bom momento. Aí está um bom momento para conversarem um bocadinho e para, os meus não adormeciam no carro e depois quando chegavam a casa. Mas eu estava a dizer, ou a vocês ou à avós, porque a primeira pergunta sobre esta questão da família fixei e iniciámos. Mas havia uma segunda questão, se a voz nos relembrar, e ele disse que também tinha uma outra pergunta... Eu até creio que nós acabámos aqui por responder às duas... Sim, completamente. A questão tinha a ver com explorar mais a relevância de integrar uma rede, cultivar amizades, convívios de família, está mais do que respondida. Se calhar, porque também o tempo começa a chegar ao fim, lançava a última questão. Porquê é que a dimensão de olhos postos na rua se esgota mais na educação pré-escolar e no primeiro ciclo, e a partir do segundo ciclo não se potencia tanto a aprendizagem em contexto, com mais saídas à natureza, já que há comunidade há bastante, sobretudo em geografia, mas também idas ao teatro e museus? Ok, esta é uma pergunta, é uma tricky question, não é? Porquê é que não? É? Porquê é que não? Porquê é uma pergunta já pela negativa, não é? Porquê é que não? Não, mas de facto, se calhar aqui dando também aqui uma contextualização a este projeto de olhos postos na rua. Contexto. Saímos de um ano horribilis, Covid, ano 19-20, e muitas das crianças, eu costumo dizer isto, quando as crianças chegam à idade pré-escolar, chegam à escola, à cultura escolar e fazem um ano escolar, eles fizeram um quarto da vida na escola. Pois. Chegam com 3 anos, fazem um ano, aos 4 têm um quarto da sua vida passada na escola. Quer dizer, e uma coisa muito engraçada, os educadores, quando as crianças chegam aos 6 anos, os educadores passaram meia vida
não é? 3 em 6 com aquelas crianças. Por isso, e o que nós vimos no pós-Covid foi quando as crianças chegaram novamente à escola, passado esse ano, que era normalmente um ano de integração, com alguns déficits em termos do próprio desenvolvimento, a todos os níveis, desenvolvimento linguístico, muitas vezes até motor, social, acima de tudo, e um bocadinho também acalentados por esta lógica de tribo e montanha, o Departamento de Educação Pré-Escolar desenhou um projeto que teve como título /nome de Olhos Postos na Rua, nesta perspectiva de vamos olhar para o que a rua, leia-se montanha, nos pode ajudar para reconstruirmos a tribo que se foi perdendo ou que se perdeu naquele momento. Este projeto, no fundo, o que criou foi uma estrutura, por um lado, pedagógica, científica, que suporta esta linha pedagógica, e depois ofereceu também um desenvolvimento metodológico, ou seja, os educadores, os profissionais de educação de infância, tiveram acesso a um conjunto de instrumentos, de recursos, que os ajudaram a potenciar a montanha como espaço de aprendizagem, como espaço de construção de tribo. No final deste primeiro ano, em que houve uma monitorização mais constante, fizemos uma conferência aqui na escola, aberta, divulgada também através do canal do YouTube, com um número muito simpático de pessoas a acompanhar em direto as comunicações. E foi aí exatamente que, de certa forma, o nosso diretor sintetizou toda esta construção. E a partir daí, este projeto de Olhos Postos na Rua cresceu com a estrutura que foi criada, sobretudo junto dos profissionais de educação de infância, e depois foi-se alargando, porque nós também temos este contexto que é, a maior parte das nossas escolas, dos nossos jardins de infância, estão em em estabelecimentos com o primeiro ciclo, e acaba aqui por haver quase uma articulação e uma integração natural. E a pergunta é, porque é que depois não continua, este modelo também não continua? Eu começaria por dizer já que, se calhar, o Departamento de Educação Pré-Escolar tem de comunicar melhor. Sim. Começando por Também aí. concordo. Também por te aí, posso não é? apontar aqui, não é uma desculpa, poderá ser também uma justificação. O pré-escolar e o primeiro ciclo têm uma coisa fantástica, que é um tempo diferente do nosso. Isto não é uma desculpa, é um facto. Portanto, uma constatação. Uma constatação. Ou seja, tu, sendo tu o único dono do grupo, tu podes pegar neles, planeares uma atividade, planificares, ires à rua, fazeres a atividade, chegas à escola e o grupo é teu. Eu digo no sentido de um professor do segundo ciclo, monodocente, exatamente, quando sai, tem ali um espaço temporal muito curto e tem que ter, que é mesmo muito curto, não é? São cerca de, se formos a ver, 45 minutos úteis para ires, voltares e fazeres e propor-te ao objetivo que planificaste, e também vais entrar no espaço do outro. Normalmente não vais fazer isso em 45 minutos, então precisas do espaço de outro, e isso acarreta já uma negociação, não é? Não é uma desculpa. Também acho que eu gosto de colocar as coisas como elementos que nós verificamos que, para poder... Não está bem? Vamos alterar. O que é que não vale a pena estar a apontar o porquê num sentido negativo, mas percebermos o que é que está aqui a falhar. Então vamos lá tentar colmatar essas falhas. Também acho que sim, que a comunicação, se calhar a divulgação mais do projeto e o estimular nesse sentido, pode ser até aqui um bom mote para o próximo ano, ou o terceiro período, ou o que seja, haver aqui uma mudança de nesta tua perspectiva, isto implicaria, ou não, mas implica que num ciclo de estudos em que há uma maior distribuição dos conteúdos por as tais disciplinas e com professores, isto implicaria que os professores tivessem esta capacidade também de desenhar um plano conjunto. Sim. Isso é possível, Tânia? Seria possível?
Eu penso que sim, é assim, lá está. Há sempre estas questões aqui mais de. A única palavra que me ocorre é burocráticas, não é? Mas E práticas. E práticas, pronto. Mas de facto existe uma coisa que se chama flexibilidade curricular e, portanto, se calhar dentro dessa perspectiva, haver aqui uma dinâmica entre professores, os tais domínios de autonomia curricular, e eventualmente servir-nos disso para sair uma manhã ou sair, não é? Claro que depois há as questões dos horários não é? E o professor, se calhar, eles têm 3 professores naquela manhã e os professores têm aulas com turmas diferentes e, portanto, mas dentro daquilo que é possível, efetivamente, se calhar fugir um bocadinho não é? Do que está tão Mas isso leva-nos também para uma outra questão que é, se calhar um bocadinho a nossa dificuldade, e que já falámos ali, é avaliar os resultados de um modelo transmissivo da escola. Ou seja, infelizmente, desculpem-me dizê-lo assim, nós ainda não encontramos aqui um modelo de avaliar as aprendizagens. Ou melhor, nós sabemos, fazemos diariamente, mas não o certificamos. E o que continuamos a fazer é um bocadinho avaliar este modelo transmitivo. Ou seja, nós damos qualquer coisa aos alunos, teoricamente, esperamos que eles entendam aquilo que nós lhes demos e que digam o que nós lhes demos tal e qual que nós lhes dissemos. É este o modelo. Não é? E assim sendo, eu acredito que seja um bocadinho difícil. Imaginemos fazer uma atividade no exterior em que até nos pomos em conjunto os 4 sobre os objetivos desta visita, mas depois como é que vamos avaliar? Não é? Como é que a matemática avalia as equações ou as frações ou o que quer que seja? A raiz quadrada, ainda há dias ouvia falar o Zé Pacheco da raiz quadrada. Como é que depois as ciências biológicas avaliam não sei quantos, naquela saída que até foi só para ir ali à loja? E esta talvez seja a dificuldade também que nos faria, se calhar, pensar como avaliar esta... É muito difícil como avaliar traduzir numericamente qualidades. Para mim, é a maior dificuldade enquanto docente, é como é que eu traduzo uma qualidade num número. E, portanto, irrita-me imenso todas as grelhas e irrita-me muito, mas isso é pessoalmente, quando alguém me diz que ainda não pode dar a nota do aluno porque ainda não fez. Eu sei as notas dos meus alunos todas, raramente mudo depois da parte numérica, mas eu acho que é muito difícil traduzir uma pessoa em números, porque uma pessoa é um conjunto de qualidades. Olha, nós estamos mesmo em cima do tempo, mas porque chegámos aqui ao De Olhos Postos na Rua, eu queria também valorizar uma coisa, não foi, nem sequer, estávamos aqui a conversar e eu recordei. Nós temos aqui na escola um conjunto de projetos, dinâmicas, estratégias que vão sendo oferecidas aos professores e aos alunos para também irmos construindo este modelo de tribo com esta ligação à montanha. E uma das práticas que nós aqui no agrupamento abraçámos há cerca de 5 anos, e também há cerca de 5 anos que ela se iniciou, nós temos aqui os nossos parceiros da Câmara Municipal, nomeadamente da Assembleia Municipal de Mafra, lançaram desde há 5 anos um desafio que chamam a Assembleia Municipal Jovem e que permitem, no fundo, aos nossos jovens, aos estudantes das várias escolas, construir propostas para fazerem chegar ao Executivo Municipal, para que o Executivo Municipal depois possa, de certa forma, responder às propostas que são as dos jovens, no sentido de também dar expressão àquilo que é a construção da tribo, não é, jovem. E nós temos aqui a Cecília, ao meu lado. A Cecília foi o ano passado, há 2 anos. Fui os 2 anos. Há 2 anos, foi uma das maiores incentivadoras e uma das representantes dos nossos projetos, mas especialmente neste tema, estava aqui a pensar e caiu assim, neste tema específico, a Cecília, o ano passado, corrijo-me, defendeu um projeto em que a proposta era levar parques de brincadeira, parques lúdicos, às escolas do concelho. Primeiramente... Por acaso lembrei-me imenso desse projeto nesta conversa. Exato. Já podias ter falado dela. Sim. Mas é exatamente isso. Não temos muito tempo, Cecília, mas no fundo, porque é que tu e a tua equipa se lembraram desta lógica que é as escolas não têm nas escolas espaços de brincar, ou espaços de brincadeira? O que é que A lógica foi mais a preocupação de, então, se as crianças não têm os parques para brincar na escola, onde é que brincam?
onde é que brincam? É muito difícil. Os pais podem não ter disponibilidade para os levar ao parque, ou muitas das vezes só podem ao domingo e os parques estão fechados na rua. Então nós pensamos onde é que as crianças brincam. Muito giro. Sim. Ou seja, também quiseste criar um espaçozinho de montanha, mais um espaço de montanha dentro da escola. Para criar Devíamos ter começado mais por aí. Exato. Devíamos ter começado por aí. Vamos começar de novo. Vamos começar de novo. Ora, vamos criar espaços de montanha dentro da escola. Como? Sim. A Cecília sabe. Ok, mas estamos mesmo em cima do tema, mas esta ideia que de facto nos tem que, eu aqui sumarizo ou sistematizo esta ideia. Os nossos alunos, neste caso o ensino secundário, construíram todo um projeto que fazia com que nós, os adultos, as escolas, os parceiros, os agentes no terreno, olhássemos para uma coisa fundamental. Nós construímos espaços escolares, escolas, muito bem equipadas na perspectiva do professor, não é? Do modelo transmissivo. Nós temos que entregar conhecimento, aqueles momentos, ótimas bibliotecas, ótimos espaços, arejados e tal, mas depois eles fizeram-nos perceber isso, sem espaços para brincar, sem espaços de liberdade, sem espaços para construir estas relações de que falávamos também quando construímos a tribo, não é? As tribos são espaços de construção relacional, de relação e de interdependência entre as pessoas, com a necessidade de tempos a tempos, estabelecer aqui uma ordem arejada, digamos assim, em que a montanha, o tal parque infantil dentro da escola, pode também ajudar e contribuir. Eu penso que haverá algumas outras questões, mas como dizias, Dulce, agora vamos já equacionar uma próxima conversa. Foi ótimo estar aqui à conversa convosco. Acho que foi rico, para mim foi, de certeza. Sim. Acho que para quem nos acompanhou também. Resta-nos agradecer a primeira voz. Muito obrigado pela simpatia, pela beleza que trouxeram também ao programa. E até daqui a um mês, até daqui a cerca de um mês, nós provavelmente do lado dos espectadores, e continuamos disponíveis para refletir também este tema. Sim. Certo? Sim. Muito obrigado e boa noite, e até para o mês que vem, mais um Conversas Pequenas sobre Coisas Grandes. Conversas pequenas sobre coisas